Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Você está bem? Está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você também? Amém, glória a Deus. Então hoje é domingo de Páscoa, que privilégio, né? Poder nos reunir no nome de Jesus, para celebrar, para exaltar o nome dEle. Eu estava de manhã, fui deixar a Vanessa na Paz Barueri e vir para cá, pensando, né? Eram 8h30 da manhã, pensando que em Jerusalém, naquele horário, já estava um alvoroço, naquele domingo da ressurreição. As mulheres já tinham ido ao túmulo, visto que Jesus não estava lá, Jesus apareceu para Maria, Pedro correu lá e realmente viu que não tinha nenhum corpo mais dentro daquele sepulcro. Já estava um alvoroço, aqueles homens e mulheres que estavam tão tristes desde a sexta-feira, porque haviam visto seu mestre sendo crucificado e morto, sepultado. Naquele domingo era o domingo da esperança, o domingo onde todos se alegraram e se lembraram das palavras de Jesus: no terceiro dia eu ressuscitarei. Glória a Deus por isso. Nós estamos neste domingo. Por isso que nós separamos o domingo para celebrar o Senhor, né? Porque o domingo é o dia do Senhor. O domingo é a nossa Páscoa. Todos os domingos nós celebramos a Páscoa, a passagem da nossa velha vida para essa nova vida na presença do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, tem uma palavra para ministrar o seu coração, falando sobre a Páscoa. Essa Páscoa não é o chocolate, né? As pessoas dizem, quando pensa em Páscoa, logo pensa na Cacau Show, né? Logo pensa nela, querendo um chocolate, mas não é coelhinho também. Coelhinho tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa, ela é muito profunda. Aquilo que nós celebramos, estamos celebrando hoje, é algo muito profundo. É sobre isso que eu quero falar com você, a profundidade do que é a Páscoa, celebrando a Páscoa. Então eu quero pedir, por gentileza, que você abra a sua Bíblia, ligue ela aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 até o verso 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 até o verso 8. Todos acharam? Amém? Com o celular fica bem mais fácil, né? Então diz assim a palavra do Senhor: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Se você pegar o contexto aqui desta instrução, desta exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, você vai ver que Paulo ele entra em coisas muito profundas, porque a igreja de Corinto estava passando por um momento muito turbulento, pecados dentro da igreja mesmo, e ele então agora, obrigado meu querido, Deus abençoe. E agora então ele exortando a igreja, mas ele traz uma menção agora, dizendo sobre o fermento, fala sobre Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, fala de celebrar a festa, não com fermento velho, mas o que tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a Páscoa do Senhor. Então, quando nós falamos de Páscoa, que significa passagem, nós falamos de um episódio específico que aconteceu com a nação de Israel, naquele dia que o Senhor tirou e livrou a nação de Israel da escravidão de mais de 400 anos escravos no Egito. Então o Senhor resgatou com a mão forte, e no dia então que o Senhor enviou a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos, naquele momento ali houve a Páscoa. O Senhor instituiu então a Páscoa. Então essa data ela se tornou uma comemoração anual para os judeus, para os israelitas. Então esta festa, essa
Páscoa, esse ritual estabelecido por Deus, tinha data, tinha hora, como deveria se comer, o que se comer, como preparar, maneira, tudo isso com muitos detalhes o Senhor deu de instrução para a nação de Israel. Essas instruções, elas pertencem sim ao Velho Testamento. Tem alguns irmãos que gostam bastante sim dos rituais judaicos, né? E gostam na Páscoa realmente de preparar o cordeiro, da forma e da instrução, da receita que o Senhor deu para o cordeiro, né? Com ervas amargas, com pão sem fermento. Não tem nada de errado com isso, mas nós não temos obrigação nesse sentido de fazer esse ritual também na Páscoa. Porém, o apóstolo Paulo, ele nos fala que Jesus é o nosso cordeiro pascual, a nossa Páscoa. Ele diz, celebremos a festa. Claro que ele não está falando aqui no contexto literal, não. Mas no início da igreja foi estabelecido o domingo para que nós, então, celebrássemos, então, a ressurreição de Cristo. Por isso que é tão importante, por isso que em Hebreus diz, né, não deixeis de congregar, porque todos os domingos, pela manhã, aqui, né, nosso culto de manhã, nós celebramos a ressurreição de Cristo e a nossa passagem. Então, todo domingo é domingo de Páscoa para nós, todos os domingos. Mas nós tiramos também, nesse dia, onde realmente tem a ver com a data que o Senhor preparou, para que então celebremos de forma mais abrangente. Então, tudo que está escrito no Velho Testamento, nós vamos ver um texto bem grande aqui do Velho Testamento, tem a ver com aquilo que aconteceu com Jesus. Foi uma tipologia, né? Um tipo que aconteceu no Velho Testamento que representa aquilo que está no Novo Testamento, aquilo que Jesus fez. Então, muitas pessoas elas excluem o Velho Testamento, dizendo que está no Velho Testamento é passado, nós não devemos nem olhar para ele. Eu digo o contrário, nós devemos sim olhar para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele é uma sombra daquilo que haveria de acontecer. Então, o Velho Testamento, ele ilustra o Novo, enquanto o Novo Testamento, ele explica o Velho. Se você pegar o Velho Testamento, ele é explicado por tudo aquilo que aconteceu no Novo Testamento. Em Hebreus 10, 1, diz que a lei, ela traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Falando do Velho Testamento, é somente uma sombra, era uma sombra daquilo que iria acontecer. Em Colossenses 2,16 diz assim, portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Está falando aquilo que estava determinado como a festa, por exemplo, a festa da Páscoa, era sombra daquilo que haveria de vir. E o que é uma sombra, né? Se você pegar aqui a minha mão, colocar aqui sobre esse púlpito, ele é escuro, né? Quase não reflete a sombra, mas tem uma luz aqui. Você pode olhar a sombra da minha mão e você vai deduzir, então, que aquilo é uma mão, aquilo realmente por causa dos dedos, mas você não vê a cor, você não vê a textura, você não vê realmente os detalhes desta mão, mas você vê que aquela sombra está projetando o que parece ser, então, uma mão. O Velho Testamento era exatamente isso, uma sombra. Então, todos que olhavam para aquilo que estava escrito no Velho Testamento, tinham uma noção, talvez, daquilo que aconteceria. Então, vamos ver, então, em Êxodo, quando o Senhor determinou como nós deveríamos, como a nação de Israel deveria, então, celebrar a Páscoa. Foi, então, quando a 10ª praga iria ser liberada, que o Senhor deu essa instrução. Então, abra agora, por favor, a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Será uma leitura um pouco mais longa, mas é muito importante, porque há uma riqueza enorme de detalhes aqui, que era a sombra, na verdade, daquilo que haveria de acontecer. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Então, acompanha, por favor, comigo a leitura, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês.
digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, porque conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E só o que vocês poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu os tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês comam pão sem fermento. Desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não poderão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Até aqui, até o verso 20. Então, uma instrução muito detalhada de como o povo de Israel deveria preparar a primeira Páscoa, e seria então uma matriz para todas as outras Páscoas que viriam durante todo o tempo. Inclusive até hoje eles preparam a Páscoa da mesma forma. Este episódio que nós lemos aqui em Êxodo aponta inclusive para Jesus. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento, se você for ver, aponta para Jesus. É a convergência bíblica, né? Tudo diz a respeito de Jesus. Quando Abraão, e você conhece a história, o Senhor pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, e ele subiu até o monte Moriá, e subindo ali, quando ele estava subindo, o filho perguntou para ele: pai, eu estou vendo aqui o fogo e estou vendo também a lenha, mas está faltando um elemento, e o animal para o sacrifício? O que Abraão disse? Deus proverá para si um cordeiro. Quando Abraão faz essa declaração, ele estava apontando para Jesus, ele não estava enganando o menino, né? Fala, menino, fica comigo aqui que é você que vai ser sacrificado. Não estava enganando aquele menino, mas ele estava apontando já para Jesus. Tanto é que Jesus declara em João 8:56, Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque viria o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Aquele cordeiro que apareceu ali naquele momento, onde Abraão iria sacrificar Isaque, aquele cordeiro enroscado ali naquele arbusto, era a figura de
Cristo entregue pelo Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morresse mais, mas vivesse eternamente. O Senhor proveu para ele um cordeiro. Moisés também no deserto, né? O povo já estava no deserto e o arraial foi atacado por víboras e milhares de pessoas estavam morrendo. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, faça uma fundição na imagem de uma cobra, coloca numa haste e levante esta haste no meio do arraial, e todo aquele que for picado pela víbora e olhar para este símbolo, então ele será curado. O que é isso? É idolatria? Não, na verdade estava apontando para Cristo. Tanto é que em João 3,14, Jesus fez essa declaração. Diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aquela figura então do Velho Testamento apontava para Cristo. Todo o Velho Testamento ele aponta para Cristo. E a convergência bíblica. Então, todo esse ritual, o dia da preparação, então do Cordeiro, o dia da Páscoa, tinha a ver com Cristo. Tanto é que Jesus, o Cordeiro, né, de Deus, ele foi separado, assim como foi pedido para a nação de Israel, separar um cordeiro no 10º dia do mês de Abib, que era o primeiro mês, a partir daquele momento seria a contagem do calendário judaico. A partir daquele 10º dia do primeiro mês, se separaria. Jesus também foi separado no 10º dia. Você acredita? Tem muita coincidência, não coincidência, Jesuscidência de todo esse texto do Êxodo com a vida de Jesus e os últimos dias de Jesus também, antes da ressurreição. Vamos acompanhar então. Jesus foi separado no 10º dia. Abra sua Bíblia agora em Marcos 11, e nós vamos ver esta convergência acontecendo, que era sombra agora, nós vendo a realidade que estava em Cristo. Marcos capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos ver como Jesus foi separado no 10º dia para esse sacrifício. Marcos 11, verso 1, a palavra de Deus diz assim: quando aproximaram-se de Jerusalém, e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram encontrar um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Como você sabe, pastor, que esse dia que foi reconhecido, Jesus foi reconhecido o rei de Israel, a profecia de Zacarias, que dizia, Zacarias 9:9, alegrem-se cidade de Sião, exultem Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Zacarias havia profetizado aquele momento triunfal de Jesus entrando em Jerusalém, e a multidão reconhecendo o nosso rei, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como você sabe, se não está dizendo nesse texto que era o dia 10?
nós vamos precisar fazer uma conta reversa. Nós vamos contar, daqui a pouquinho você vai ver que esse dia que ele foi reconhecido como rei, aquela entrada triunfal, era o dia 10, o dia da separação do cordeiro para ser sacrificado. No texto que nós lemos então, não fala que era dia 10, mas diz assim no verso 12, olha comigo o verso 12, no dia seguinte, então se eu estou dizendo que era dia 10, no dia seguinte é dia? Alguém tem dúvida aí? O dia seguinte era dia 11. Então vai acompanhando comigo. No dia seguinte, verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Aqui é aquele episódio que Jesus sai, vê uma figueira muito vistosa, cheia de folhas, e Jesus vai procurar figos nessa figueira. E ele não encontra figos lá. O que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira e vai embora. Lançou a maldição naquela figueira e foi embora. Aí no verso 19, olha o verso 19 então, agora. Ao cair da tarde, daquele mesmo dia, dia 11, eles saíram da cidade. Verso 20, de manhã, agora um outro dia. Se era tarde, de manhã é o outro dia, dia 12, dia 12. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes, dia 12. Se você acompanhar agora no capítulo 12, capítulo 13, Jesus traz muitos ensinamentos. Mas vai agora para o capítulo 14, verso 1. Ainda no mesmo dia 12. Capítulo 14, verso 1 diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. É aqui que a gente sabe que era o dia 10, o dia da entrada triunfal. Porque no dia 12 aqui já faltavam então 2 dias para a Páscoa, que é dia 14, que era o dia da Páscoa. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei estavam procurando um meio para flagrar Jesus em meio a um erro e matá-lo. Então agora nós sabemos que no dia 10 foi o dia da entrada triunfal, o dia 10 do mês de Abib, que corresponde, na maioria dos anos, no nosso mês mesmo de abril. Então, tem muita coincidência, sim. Então, o cordeiro era separado no dia 10, mas ele só poderia ser sacrificado no dia 14. Ele precisava ter, então, esses 4 dias, ele ficava reservado, guardado para esse sacrifício. Por que ele precisava ficar ali guardado até o dia 14? Para que houvesse uma certificação. Então, depois da saída do Egito, isso começou a acontecer, precisava ter uma certificação dos sacerdotes que aquele cordeiro era sem defeito, que aquele cordeiro mesmo era um cordeiro perfeito para o sacrifício. Então, somente depois que era verificado que o cordeiro era sem defeito, ele poderia ser sacrificado no dia, então, 14 do mês de Abib, à tarde. Então, Jesus é preso. E você conhece, né, a história ali no Getsêmani, orando, e Judas vai, o trai, dá um beijo no rosto, entrega Jesus com um beijo. Jesus é levado para interrogatório na casa do sumo sacerdote, e depois é levado para Pôncio Pilatos, e naquele momento ali, com Pilatos, ele faz, diante daquele interrogatório, algo que é bíblico. Pilatos foi usado por Deus numa convergência bíblica. Pilatos diz assim, Lucas 23, 4, então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem. O cordeiro é perfeito, não tem defeito, pode sacrificar. Em outras palavras, era o que Pilatos estava dizendo. Ele estava sendo usado como autoridade para olhar então para o cordeiro separado no dia 10 do mês de Abib e para o dia 14 ser sacrificado, dizendo, ele é perfeito, glória a Deus por isso, obrigado Jesus. Então esse cordeiro só poderia ser sacrificado à tarde, ao pôr do sol. E você sabe, você conhece a história com certeza, Jesus ele foi morto, ele morreu depois das 3 da tarde. Mateus 27, 45 diz, e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde.
Depois disso, Jesus expirou e ele fez a declaração: está quitado, está consumado, algo tão poderoso. Vimos então que aquele cordeiro lá do Egito, ele é a sombra do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra, João Batista disse isso, né? Quando viu Jesus: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o nosso cordeiro pascual. Mas dentro da Páscoa há muitas outras simbologias também que é para nós, inclusive nos dias de hoje. No verso 3 de Êxodo 12 diz: um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Não era para se participar da Páscoa sozinho. Não, eu vou fazer o meu cordeiro aqui, eu não vou comer sozinho, um cordeiro inteiro, só eu vou comer. O Senhor está dizendo: não coma sozinho, coma em família. E se você comer em família, e for muito para a sua família, você pode convidar os seus vizinhos também. O que tem a ver, então, que convergência é essa que você está dizendo, pastor, sobre a nossa Páscoa hoje? Porque é inconcebível um cristão que não compartilha Jesus, principalmente com a sua família. Se nós comemos do cordeiro, se Jesus é o nosso cordeiro pascual, nós devemos compartilhar esse cordeiro com a nossa família. Amém? Precisamos. É inconcebível um cristão que não compartilha Jesus, primeiramente com a sua família. Deus provém salvação e o propósito de Deus, principalmente, é para as famílias. Quando o Senhor escolheu ali acabar com o mundo em águas, o dilúvio, Ele separou uma família para começar de novo. Abraão, Sarai, com Ló junto e a sua família. O carcereiro de Filipos, em Atos 16, 31, quando ele ouviu dizendo: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O nosso Deus é um Deus de família. Deus, ele tem um propósito: salvar as famílias. Se há alguém ainda na sua casa que não conhece a Jesus, creia, o Senhor quer salvar a tua casa, quer que você participe do cordeiro, não sozinho, mas que toda a sua casa possa comer do cordeiro pascual, que é Jesus Cristo, e viver por ele também. Amém? Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Mas em Êxodo 12, no verso 7, diz assim: tomarão do sangue e pô-lo-ão nos umbrais e na verga da porta. O sangue do cordeiro, o sangue de Cristo. Agora fala de apropriação. Não basta o cordeiro morrer, o cordeiro já morreu. Cristo morreu. O Senhor amou o mundo de tal maneira, o mundo, fala de todas as pessoas, mas hoje ainda, hoje mesmo, neste domingo de Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo, ainda há pessoas falecendo, talvez sendo enterradas agora nos cemitérios espalhados por Santana de Parnaíba, região, São Paulo, Brasil e pelo mundo, que não conhecem a apropriação do sangue de Cristo. Elas sabem talvez que Jesus, sim, ele morreu. Muitos até acreditam que ele é o Filho de Deus, mas não se apropriam desta verdade para a salvação. Não basta sabermos então que Jesus morreu numa cruz. Muitas pessoas sabem, até usam um crucifixo para identificá-la, então, como uma pessoa que professa a fé cristã, mas nunca se apropria realmente do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Nós precisamos nos apropriar. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O sangue de Cristo foi a moeda que nos comprou, que nos resgatou da maldição da lei e nos transportou para o reino dele, o reino de Cristo, nos tirou do império das trevas. Foi o sangue de Cristo que nos redimiu. No sangue está a vida. Nós precisamos nos apropriar desta verdade, colocar nos umbrais das portas
ali quando o Senhor disse para a nação de Israel: olha, vocês peguem o sangue do cordeiro, passe nas vergas, na viga da porta, porque eu vou passar por ali, e na casa que estiver o sangue, eu não vou entrar, não haverá maldição, não haverá morte. Se algum egípcio naquela condição acreditasse também e pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais das suas portas, eles seriam salvos também. Mas o Senhor disse: eu vou julgar, eu estou julgando os deuses do Egito. Porque até aquele momento o Senhor estava julgando o povo do Egito, mas naquela 10ª praga estava julgando os deuses do Egito. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para a nação do Egito: olha, é tempo de vocês escolherem, é tempo de vocês escolherem quem vocês vão acreditar. Mas acredito que a maioria dos egípcios, grande maioria, não acreditaram. Então o anjo da morte passou, e a palavra de Deus diz que houve tanto choro na nação do Egito, tanto choro, porque os seus primogênitos haviam falecido. Mas na casa do povo de Israel, aonde havia o sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte não entrou. Havia alegria, havia comunhão, havia uma reunião familiar naquele ambiente, celebrando, e eles estavam apontando ali para Cristo. O sangue de Cristo já está nos umbrais da sua porta. Amém? E o anjo da morte, da destruição, não pode entrar, mas precisamos nos apropriar desta verdade e valorizar o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. A fé é se apropriar das verdades que o Senhor tem para nós. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, ele diz assim: combata o bom combate da fé, Timóteo, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Toma posse, se apropria disso. Muitas pessoas, elas vêm para o culto, elas ouvem uma palavra, até diz: olha, a palavra foi muito boa, eu vi que realmente é uma palavra abençoadora, mas não se apropria daquelas verdades para si, e sai e continuam vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, sendo que aquelas verdades são tão poderosas para nos transformar. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar a sua vida, transformar a minha vida. O sangue do cordeiro. Mas tem outra figura também que fala do pão sem fermento. O fermento, ele fala sobre insinceridade, falta de transparência, mas tirar o fermento do pão aqui, fala para nós sobre santidade, em estarmos separados, em nos separar realmente, a termos transparência, a termos sinceridade, a andarmos na verdade. Tirar o fermento de dentro das nossas casas, tirar o fermento das nossas vidas. Se você ver aqui o texto que nós começamos falando de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está dizendo exatamente sobre isso. A igreja de Corinto estava vivendo no pecado e sendo complacente, inclusive, com o pecado. E Paulo está dizendo: tire o fermento do meio de vocês. Tire o pecado do meio de vocês. Inclusive, Paulo dá uma instrução aqui para que aquela pessoa que estava vivendo um pecado muito grave dentro da igreja, ele estava tendo relação com a esposa do pai, não era a mãe dele, era a madrasta. E Paulo dizendo: vocês não devem suportar isso. A pessoa não quer se arrepender, pode excluir ela da igreja, porque ela é um fermento dentro da igreja e vai contaminar os outros irmãos. É coisa muito séria. E o Senhor está dizendo para nós: então tire o fermento da sua vida, viva em santidade, viva em transparência, viva em sinceridade. O que quer dizer a palavra sinceridade? É viver sem cera, porque na época bíblica, grega, no teatro grego se usava máscaras. Sabe aquela máscara que tem uma boquinha assim triste, a outra boquinha feliz? É mais ou menos nessa época que foi criado essa questão do teatro. Então se usava máscaras de cera
Por trás a pessoa poderia estar triste, mas a máscara estava mostrando talvez uma felicidade. Viver em sinceridade é viver sem máscara, é viver sem cera, sinceridade. Nós devemos buscar a sinceridade, tirar o fermento da nossa vida. Mas fala também de preparar ervas amargas. Ervas amargas, não sei quantos gostam aqui, de chicória, de agrião, que mais? De almeirão, né? Uau, ervas amargas mesmo. Eu lembro no interior de Minas eu comia muito isso aí. Era salada no meio da roça, ia apanhar café lá, a saladinha pegava uns almeirão lá no meio do mato mesmo, lá, lavava e comia aquela erva amarga. Mas muitas pessoas não gostam de ervas amargas. Quem não gosta aqui de erva amarga? Misericórdia, todo mundo gosta, olha que bênção, né? Ah, não gosta? Muitas pessoas não gostam de ervas amargas. Mas o que tem a ver as ervas amargas? Que convergência é essa para os dias de hoje? Então, pastor, o que tem a dizer sobre isso? Ervas amargas mostra sobre arrependimento. O Senhor disse à nação de Israel: vocês vão preparar ervas amargas para que vocês nunca se esqueçam do tempo dos 400 anos que vocês viveram no Egito sofrendo. Porque a pior coisa, queridos, na vida de qualquer pessoa é o esquecimento, é a ingratidão. Muitas vezes nós nos esquecemos de onde foi que Deus nos tirou. Nós acostumamos tanto com a nossa vida cristã, a nossa vida evangélica, que nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Quem éramos nós antes de Jesus? Quem era eu antes de Jesus? Misericórdia. Nós nos esquecemos disso. O Senhor diz: olha, as ervas amargas é para lembrar vocês de onde foi que eu tirei vocês, para que vocês sejam sempre gratos, sempre se lembrem que foi eu que resgatei vocês, que vocês foram comprados por um alto preço, um preço de sangue, custou a minha vida. Nós nunca imaginaremos, nós nunca sentiremos aquilo que Jesus sentiu. Nunca. Inclusive tem um texto muito lindo de um médico francês, que se chama assim, o relato das dores de Cristo, ele relatando o que o corpo humano ele sofre, e que Jesus sofreu em uma crucificação. O que ele sofreu. Eu ouvindo isso, lendo isso, dá até agonia, dá um embrulho no estômago, arrepia os pelos do corpo, só de pensar nisso. E muitas vezes nós não valorizamos o sacrifício de Cristo. É como se, em outras palavras, nós disséssemos: Jesus, você não fez mais do que a sua obrigação, como muitos filhos falam para os pais: eu não pedi para nascer, eu estou aqui, você agora é obrigado a fazer tudo por mim. Quantas vezes nós, como cristãos também, não temos atitudes assim erradas diante do Senhor? Ele não era obrigado a nada. Ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão da sua glória, para ser tentado e morto no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Foi para isso. As ervas amargas nos lembram de onde foi que o Senhor nos tirou. E muitas pessoas, elas querem então adaptar o nosso Deus, o nosso Jesus, adaptar até o Espírito Santo à nossa vida, dizendo: Jesus, então se adapta a mim, porque a minha vida é assim, se o Senhor quiser, vai ser da minha forma. Mas o Senhor diz aqui através da Páscoa que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Deus não vai se adaptar a nós, somos nós que devemos nos adaptar à sua palavra. Quando o Senhor diz: vocês vão comer o cordeiro, mas não é do jeito de vocês, é do meu jeito, vocês vão comê-lo assado, não é cru, não é cozido, é do jeito de Jesus. O que nós vemos hoje, queridos, é um evangelho adaptado, customizado, para que possa então se adaptar à nossa vida errada, a vida de pecado muitas vezes. Ficamos procurando brechas na palavra de Deus, para que a palavra de Deus então possa se conformar às nossas vidas. Isolamos um texto fora do contexto para dizer: olha, Deus aprova essa prática.
quando na verdade nós estamos querendo que Deus se adapte a nós, está errado. Nós que devemos nos adaptar à palavra de Deus, nos adaptar ao Evangelho de Cristo. O Senhor diz, olha, coma da cabeça, coma das pernas, coma das vísceras. Eu não gosto de comer cabeça, eu não gosto de vísceras. Mas o Senhor está dizendo, vai ter que comer tudo, porque o Senhor, Ele não dá imparcialidade para nós, não é em partes. Nós precisamos comer do Senhor, dele todo. Quando fala da cabeça, que nós devemos comer da cabeça do cordeiro, está falando sobre pensamentos. O que povoa a nossa mente, Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus, renove a sua mente. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2:16, que nós devemos ter a mente de Cristo. Comer do cabeça é transformar a nossa forma de pensar, é esta metanoia que nós precisamos fazer todos os dias. Às vezes nós achamos, não, eu já transformei a minha mente, se nós não tomarmos cuidado, é como um elástico que você esticou, e ele vai querer voltar para a forma original. Nós precisamos diariamente renovar a nossa mente, diariamente. Quando fala de cabeça, fala disso. Quando fala de pernas, coma das pernas. Romanos 8:29 diz que o Senhor nos predestinou. 1 de João 2:6 diz que nós devemos andar como Ele também andou. 1 de Pedro 2:21 diz que Ele deixou pegadas, pisadas, para que nós possamos então seguir a Ele. Quando fala de pernas, fala do nosso viver, do nosso procedimento, do nosso dia a dia. Como é que nós temos andado? Qual é o nosso caminhar? Nós devemos seguir os passos do nosso Mestre, do nosso Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa matriz. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos ensinado. Devemos pisar nas pegadas do nosso Senhor Jesus. Fala de onde nós pisarmos, a palavra de Deus diz, olha, onde vocês pisarem, que essa palavra é para Josué e era para nós hoje também. Eu dou para vocês por herança, e nós temos tomado por herança aonde nós temos pisado. Pastor Neto falando aqui de um projeto tão maravilhoso, eu sei, eu creio que está no coração de Deus. Em cada bairro dessa cidade, nós teremos uma igreja aberta dentro de uma casa poderosa, onde celebrarão o Cordeiro ali, e atrairão os vizinhos, né? Como a palavra de Deus diz, se o Cordeiro for muito para a sua casa, chame os vizinhos. E nós cremos que o Cordeiro é muito para a nossa família. Por isso que Ele é para todas as pessoas que nos cercam. O Senhor fala, olha, onde vocês pisarem, tome por herança, se aproprie no seu local de trabalho, no meio da sua família. Tome posse daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Mas o Senhor fala também de entranhas, coma das vísceras, coma das entranhas também do Cordeiro. Aqui fala de sentimento, porque a tradução para coração, né, o meu coração, quando os salmos dizem, na verdade, quando diz isso, fala de entranhas. A palavra de Deus diz nos salmos, eu esquadrinho os meus rins, né? Fala de coisas, vísceras. E Filipenses 2:5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Fala de sentimento. Será que os nossos sentimentos também, eles estão, sim, colocados diante do Senhor? Ou será que os nossos sentimentos têm nos governado? A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o sentimento do homem. É enganoso. Se nós vivermos a nossa vida cristã baseada nos nossos sentimentos, eu quero te dar uma projeção da sua vida, vai dar ruim. Nós não devemos viver pelo aquilo que nós sentimos, nós vivemos por fé na palavra de Deus. Os nossos sentimentos, um dia ele está lá em cima, não sei o seu, mas o meu é assim, um dia está lá em cima. Estou com a faca no dente. Se eu encontro Satanás na frente, ele está na roça, eu arranco o couro dele na gilete.
Mas tem dia que eu falo, meu Deus, Senhor, eu sou o pior dos piores, eu não presto para nada. Sentimento é assim. Mas nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. É pela fé nele, na palavra dele. Então nós trazemos a nossa mente, na cabeça, né, a palavra de Deus, e colocamos o nosso sentimento na cruz de Cristo, e vivemos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não dá para comermos então somente o que nós queremos. Eu quero o cordeiro, mas eu quero só a picanha. Eu quero só o carré, né? Chique, né? O carré de cordeiro. Meu Deus, chique demais. Eu não quero comer perna. Eu não gosto de vísceras. Eu não gosto de cabeça. Não dá para comermos ele parcialmente. Nós precisamos comer dele todo. A palavra de Deus ainda diz: não deixe nada dele até pela manhã. Coma dele hoje. Não deixe para depois. Segundo aos Coríntios diz, olha, hoje é o dia aceitável do Senhor. Em Hebreus diz, hoje, quando ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. O Cordeiro de Deus é para hoje. É para hoje. E diz, se sobrar alguma coisa, queime. Porque eu fiquei imaginando, Senhor, não diz a palavra de Deus, aqui é a minha imaginação entrando na história bíblica. Eu imagino que o Senhor diz, olha, não deixe nada do cordeiro para trás. Porque exatamente naquela noite, eles já estavam calçados, com a sandália, o cajado na mão, vestidos, a trouxinha de roupa estava pronta para sair, logo depois da Páscoa. Se deixasse aquela comida lá, aquele resto de comida lá, aquele resto de cordeiro lá, eu acredito que os animais iam entrar e comer daquela comida. E o Senhor diz, olha, não lancem pérola aos porcos. Coma dele todo. Não jogue fora aquilo que é tão precioso. Comê-lo-eis à pressa. Passagem para uma peregrinação. Estava dizendo, hoje mesmo vocês vão sair. Estejam prontos. 1 de Pedro 1,17 diz que a vida cristã é uma peregrinação. Filipenses 3,20 diz que a nossa pátria está nos céus. Estava falando isso no nosso Life Group na quarta-feira. Dizendo, olha gente, nós precisamos estar prontos, eu preciso estar pronto. Para o momento que o Senhor me chamar, o momento que o Senhor disser, olha Ias, eu estou te chamando agora, ou Ele voltar, eu abrir mão de qualquer coisa dessa terra. E a pergunta que o Senhor me fez é o seguinte, será que você está tão apegado às coisas dessa terra, que você talvez, se eu perguntasse, se eu posso voltar hoje ou amanhã, você diria para mim, olha, espera mais um pouquinho, porque eu quero conquistar um pouquinho mais, eu quero ter aquilo, eu quero conquistar aquela outra coisa, eu quero chegar a tal idade. Alguns dizem, Senhor, não volta ainda não, porque eu quero casar. Ah, não volta ainda não, porque eu quero ainda ter filhos, eu quero ainda conquistar a minha casa própria, eu quero trocar o meu carro, eu quero um emprego melhor. Será que nós estamos tão apegados a ponto dessas coisas criarem raízes profundas que nos prendem nessa terra, que nós não estamos prontos então, com sandália nos pés, cajado na mão, para dizer, Senhor, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem, vem. Será que estamos ansiosos pela volta do Senhor Jesus? Então nós não podemos ter nada, pastor, é isso? Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que nós podemos ter tudo, porque o nosso Pai é um Pai abençoador, mas nada disso deve ter raízes na nossa vida que nos prenda nessa terra. Precisamos estar prontos a cada momento, que se a minha senha ou a sua senha, nós não sabemos em que momento da fila nós estamos. Se nos chamar, não tem nada que nos prende nessa terra. Se a trombeta tocar agora, não tem nada que nos prenda nessa terra. Nós abrimos mão de tudo aquilo que nós temos. O povo de Israel estava no Egito, eles tinham casa naquele lugar. Eles estavam acostumados com aquilo. Eles tinham amigos egípcios. Eles tinham tantas coisas. Mas eles estavam prontos, através da palavra de Deus, para abandonar tudo, para seguir ao Senhor.
Para concluir, queridos, aqui, o fermento, ele é figura do pecado. O pecado, ele deve ser um acidente nas nossas vidas. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, abra mão do fermento. O fermento é a figura do pecado. Nós não devemos viver pecando. Quer dizer que nós, se eu pecar, não é isso não. A palavra de Deus diz, aquele que não tem pecado e diz que não tem pecado, ele já está pecando, porque ele é mentiroso. Claro que nós vamos errar, estamos ainda sendo transformados, estamos no processo de santificação, mas o pecado deve ser um acidente na vida de um cristão. E o pecado, ele espera, o Senhor espera, então, daquele que está errando, um arrependimento rápido. Não dá para fazermos média com o pecado. Devemos tirar o fermento da nossa vida, na nossa casa. Quando Davi, e ele pecou muito feio, você sabe da história, Davi ele pecou muito feio, assassinato, adultério, mentira, coisas horríveis Davi fez. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, então ali foi criado o Salmo 51. Já viu o Salmo 51 que diz? A palavra de Deus diz assim, olha, tem misericórdia de mim, Davi clamando aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha o reconhecimento disso. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. O pecado, quando ele é consumado, ele requer das nossas vidas arrependimento, tirar o fermento. E muitos vivem complacentes com o pecado, porque dizem, olha, nós estamos vivendo no tempo da graça, pastor. Não existe mais esse negócio. Mas a graça nunca foi uma carta de alforria para nós pecarmos. Nunca foi isso. Na verdade, é uma confusão que estão fazendo com a graça. Estão transformando a graça em libertinagem. Não foi para isso. A graça, na verdade, é o contrário. A graça é a capacitação que vem do alto.